Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João. E hoje a gente vai iniciar o capítulo 19 e eu quero fazer essa leitura contigo a partir do versículo 1, que diz assim: Então, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibas que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico, Gabatá. E era a parasceve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Até aqui, quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra que é inerrante, que é infalível. Muito obrigado, Deus, por termos acesso a ferramentas que permitem com que a Tua palavra seja compartilhada. Que mais um dia o Senhor fale conosco, que qualquer vida que tiver acesso a esse conteúdo seja ministrado, tocado, transformado, para que a Tua palavra, meu Deus, nos leve a amar mais o Senhor, a viver uma vida de intensidade e de entrega a Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje a gente vai falar sobre mais um momento desse episódio que Jesus viveu antes de ser crucificado, e hoje eu quero te fazer uma pergunta: quem é o seu rei? Quem é que governa a sua vida? Quem é que governa o seu coração? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes nós podemos declarar com os lábios, podemos dizer que o Senhor, Ele tem todo o nosso coração, toda a nossa vida, que nós honramos e adoramos a Ele com todo o nosso coração, alma, mente e força, mas muitas vezes nas nossas ações, nas nossas atitudes, nós não colocarmos Jesus Cristo no seu lugar de primazia, no seu lugar de governo. A gente pode muitas vezes vir no domingo e cantar uma música belíssima como a do Paulo Vicente, é Ele, dizer: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo para o amor e com a alegria. Mas na segunda-feira a gente pode estar com os nossos corações cheios de ressentimento, cheios de orgulho, e não exercitarmos o perdão, e não voltarmos atrás naquilo que erramos e permanecermos de forma obstinada nos nossos pecados. E, queridos, é nesse momento que a gente precisa olhar para nós e perguntarmos: quem é o nosso rei? Será que Jesus Cristo verdadeiramente governa as nossas vidas, governa os nossos corações? Essa é a pergunta que eu te faço hoje. Eu te faço essa pergunta porque nós percebemos nessa leitura que as autoridades religiosas, as autoridades judaicas, elas escolheram um rei para governar os corações deles, e não foi Jesus Cristo que ocupou o lugar de governo nos corações. Eu quero fazer uma recapitulação desse contexto, desses momentos onde Jesus Cristo estava prestes a ser crucificado. Nós vimos no capítulo 18 que Jesus é preso, Jesus é traído por Judas, e no Monte das Oliveiras ele é preso e em seguida ele é levado
para os interrogatórios das autoridades judaicas. Anás julga Jesus. Posteriormente, Caifás também interroga Jesus, melhor dizendo. E na última aula, nós vimos que Jesus agora é levado para Pilatos. Agora ele é levado para uma autoridade romana. E é nesse primeiro momento com Pilatos, com Jesus, que Pilatos dá um veredito dizendo: eu não acho nele crime algum. E então a gente encerrou esse último momento do capítulo 18 vendo Pilatos fazendo uma tentativa de tirar Jesus da pena de morte, dizendo assim: é sábado, nós vamos ter a possibilidade de soltar alguém. Podemos soltar Jesus? E os judeus falam: não, nós queremos que você liberte Barrabás. Barrabás, o assassino, o rebelde, é solto, e Jesus Cristo continua diante de Pilatos para ser condenado, para ser levado a um julgamento, a uma condenação de pena de morte. E a gente vai ver esses acontecimentos. Jesus, então, ele ainda está diante de Pilatos, e depois que as autoridades judaicas dizem: nós queremos a soltura de Barrabás e não de Jesus, o versículo 1 diz: então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Queridos, é interessante que a gente perceba que Jesus ainda está nesse local, no pretório, que é o quartel-general militar, também a residência, de um governador oficial militar. E Pilatos está com Jesus nesse lugar para julgá-lo, para interrogá-lo. E então Pilatos ele já tinha dado esse parecer: eu não acho nele crime algum. E a gente percebe que Pilatos está com algumas tentativas, tentando fazer os judeus serem demovidos dessa ideia de que Jesus deveria ser morto, porque ele fala assim, Pilatos estava olhando Jesus e percebendo que ele não representava nenhuma ameaça política para Roma. Então Pilatos leva Jesus para um açoite. E por que ele é levado para um açoite? Queridos, porque muito provavelmente Pilatos ele estava querendo aplicar um castigo em Jesus para de alguma forma sensibilizar as autoridades judaicas para que elas desistissem da ideia de levar Jesus para uma pena de morte. Então, não foi num sentido de propriamente afligir Jesus, foi num sentido de tentar sensibilizar essas autoridades judaicas. E por que a gente sabe disso? Porque quando Pilatos ele está diante de Jesus, Lucas traz uma informação diferente. Lá no capítulo 23, versículo 16 de Lucas, a palavra do Senhor diz assim: portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Ou seja, Pilatos estava pensando numa estratégia para que Jesus Cristo não fosse levado a uma pena de morte. Ele seria levado a uma punição, um castigo físico, ele seria açoitado, e após esse açoite ele pensou: é bem possível que essas autoridades elas fiquem sensibilizadas e elas levem Jesus agora para não ser punido com morte. E a gente percebe que então Jesus, muito provavelmente, ele foi levado a duas punições de açoite, a dois castigos físicos. Essa primeira era uma punição chamada fustigácio, que é uma punição onde os crimes que levavam a essa punição eram crimes mais leves e ela era um pouco mais branda. Ele levava um castigo físico, mas ele era mais brando. Então, queridos, Jesus provavelmente está sendo levado a esse castigo físico, que é um pouco mais brando, e não aquele último que ele leva antes de ser crucificado, que é o verberatio, que é um castigo físico muito mais severo, onde Jesus é levado para ser açoitado com chicotes de tiras de couro e na ponta tinham ossos ou um chumbo que cravavam nas costas do condenado. Então, essa é a cena que a gente vê, por exemplo, no filme A Paixão de Cristo. Essa foi uma segunda punição, segundo açoite que muito provavelmente Jesus Cristo levou antes de ser crucificado. Mas essa primeira foi uma punição mais branda, com esse intuito de tentar sensibilizar as autoridades judaicas. Então, Jesus é levado para essa punição, queridos. E essa punição não é uma punição fácil.
é uma punição dura. Muitas coisas piores viriam em seguida, mas já era algo pesado você ser castigado, ser punido. Ele já vinha sendo açoitado desde o momento em que as autoridades judaicas estavam interrogando ele. Então, nos versículos 2 e 3, a gente vê o cenário dessa punição. Os soldados romanos, eles pegam uma coroa de espinhos e colocam na cabeça de Jesus, e eles colocam um manto de púrpura em Jesus, e aí começa uma agressão e começam os açoites. Para a gente entender o que os soldados romanos fizeram, eles pegaram, muito provavelmente, os espinhos da tamareira, que tinham por volta de 30 centímetros, e eles tentaram montar uma coroa no formato de raios que retratava os reis divinos orientais. Então, você imagina aqueles espinhos de tamareira de 30 centímetros sendo encravados na cabeça de Jesus, provocando suor, provocando sangue, provocando dor. E então eles também cobrem Jesus com um manto. Muito provavelmente eles pegaram um manto militar e cobriram Jesus para simbolizar a realeza, imitar um manto real, e colocam sobre Jesus. E aí, queridos, depois de zombarem Jesus, depois de mostrarem de alguma forma escarnecedora que ele estava sendo acusado de ser um rei, eles começam a agredir Jesus. Então, quando eles chegam diante de Jesus, eles dizem assim: "Salve, Rei dos Judeus", e davam uma bofetada em Jesus. Soldado após soldado fazia uma menção a Jesus, provavelmente se ajoelhando, dizendo "Salve, Rei dos Judeus", e agredindo Jesus. Um escárnio, queridos, um sarcasmo diante do Rei de Israel, diante do Rei dos Reis. Você consegue imaginar o Filho de Deus, o Deus encarnado, sendo agredido, sendo zombado por soldados romanos? E isso aponta para uma profecia que lá em Isaías já tinha sido profetizada, no capítulo 50, versículo 6, que diz assim: "Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim." Então, queridos, pensar esse absurdo de Jesus sendo zombado, escarnecido como um rei. E nos versículos 4 e 5 a gente vê que agora Pilatos leva Jesus de volta para ser apresentado para as autoridades judaicas, mas agora com uma outra forma de ser apresentado. Não o Jesus Cristo sem manchas, não o Jesus Cristo sem agressões, mas agora um Jesus desfigurado, um Jesus agredido, um Jesus ensanguentado. Então, Pilatos ele chega e fala assim: "Eu vou apresentar para vocês, para que vocês saibam que eu não acho nele crime algum." Então, Pilatos repete essa afirmação que ele já havia dito no capítulo 18. E no versículo 5, ele diz assim, que Jesus foi trazido com a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos diz: "Eis aí o homem." O que a gente pode pensar, queridos? Que Pilatos agora traz Jesus Cristo ensanguentado, agredido, com hematomas. Jesus com uma coroa de espinhos, com um manto de púrpura, diante daquelas autoridades. E Pilatos estava dizendo basicamente assim: "Está aí o homem. Está aí o homem que vocês dizem que é tão perigoso. Está aí o homem que vocês dizem que é uma ameaça política. Está aí o homem ensanguentado, cheio de hematomas. Olha para ele, eu estou mostrando para vocês que eu não acho nele crime algum. Olhem para ele." Pilatos tentou gerar uma sensibilização nos corações das autoridades judaicas ao ver um homem agredido, um homem inofensivo, um homem que estava sendo escarnecido, zombado. Mas, queridos, quando Pilatos apresenta Jesus Cristo para aquelas autoridades, elas continuam enfurecidas e obstinadas no desejo dos seus corações de crucificar Jesus. Então elas dizem assim, gritando: "Crucifica-o, crucifica-o." E Pilatos diz para elas: "Então tomem vocês esse Jesus e crucifiquem, porque eu não acho nele crime algum." Ele repete isso, queridos. Então eles estavam, queridos, cheios de ódio.
Essas autoridades judaicas estavam, cegas de ódio, de ira, para que Jesus Cristo fosse levado à morte de cruz. Eles não pararam para perceber que eles estavam querendo levar para a morte de cruz um homem que estava já ensanguentado, um homem que já estava com seus hematomas, um homem que havia sido escarnecido, zombado. Então Pilatos, quando vê que aquelas autoridades judaicas continuam obstinadas, pedindo a crucificação de Jesus Cristo, Pilatos diz assim: então peguem vocês ele e crucifiquem ele, porque eu não acho nele crime algum. E essa era uma estratégia de comover as autoridades judaicas. Era como se ele estivesse dizendo assim: vocês estão me trazendo Jesus para eu julgar. Eu já dei um veredito, eu disse que não tem crime algum, mas vocês não aceitam o meu julgamento, então julguem vocês. Era mais ou menos nesse sentido. Claro que Pilatos sabia que as autoridades judaicas não tinham poder para levar um homem à morte, mas ele estava respondendo, dizendo de uma maneira indignada: vocês não respeitam o meu julgamento, vocês não respeitam o que eu estou determinando sobre Jesus. E aí no versículo 7, as autoridades judaicas dizem: temos uma lei e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Queridos, um governador romano, ele era responsável por manter a paz do local onde Roma dominava. Então, o Império Romano dominava Israel e o governador ele era responsável pela sua região de atuação, Pilatos, responsável pela Cesareia, pela Judéia. E Pilatos ele era aquele que não só mantinha o funcionamento das leis romanas, mas ele também era responsável por manter a paz e aplicar as leis locais. Então, provavelmente, quando os judeus dizem que eles têm uma lei que deve ser cumprida, eles estão pensando em Levítico capítulo 24, versículo 16, que diz assim: aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto, toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural da terra, blasfemando contra o nome do Senhor será morto. Ou seja, eles estão levantando agora uma questão religiosa. Se a questão política de Jesus ter se denominado rei ou ser um rei de um povo que talvez traria uma ameaça para Roma não funcionou com Pilatos porque ele não achava crime algum, agora eles apelam para uma questão religiosa, para uma questão jurídica, dizendo: tem uma lei local. A lei diz: aquele que blasfema contra o Senhor tem que morrer. Então, você, governador, você que é responsável por manter a paz, você que mantém e aplica a lei de um povo, faça essa lei valer, porque Jesus Cristo se fez Filho de Deus. Queridos, a gente também tem que parar para pensar que quando Jesus, ele se disse Filho de Deus, isso foi dito ao longo de todo o Evangelho de João, nós vemos Jesus e a sua intimidade com o Pai. Ele não só disse que ele era um Messias, ele não só disse que ele era um rei, mas ele disse que compartilhava dos direitos e da autoridade do Pai. Ele era filho de Deus nesse nível, nesse envolvimento. E é por isso que as autoridades judaicas disseram: ele blasfemou, ele disse que ele compartilhava dos direitos e da autoridade do Pai, então ele tem que morrer, conforme Levítico 24 diz. E aí, queridos, nós vemos Pilatos agora de uma forma diferente. Se antes ele estava rebatendo, se antes ele estava fazendo algum tipo de confronto com as autoridades judaicas, agora ele de certa forma está atemorizado. Então o versículo 8 diz: Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E isso se deve, queridos, à expressão Filho de Deus. Por quê? Porque os romanos, eles eram um povo que tinham certas superstições. E uma delas que rondava o imaginário romano e principalmente, e possivelmente, e certamente, melhor dizendo, o de Pilatos, era de que existiam homens divinos. Homens que tinham certos poderes do céu
e que eles poderiam fazer algumas obras. Então, quando Pilatos ouve que Jesus Cristo não só estava dizendo que era rei, mas que ele disse que era filho de Deus, Pilatos fica com medo, porque ele, como um homem supersticioso, está pensando assim: rapaz, eu acabei de mandar açoitar um homem divino, um homem que tem certos poderes celestiais. E aí ele se enche de medo, de pavor. E no versículo 9, ele volta para o pretório e ele pergunta para Jesus o seguinte: de onde que você é? E Jesus não dá resposta nenhuma para ele. Queridos, olha que interessante. Pilatos, ele sabia, ou melhor, ele estava agora com medo e supersticioso. Ele se preocupa em saber se Jesus era mesmo esse homem divino, esse filho de Deus. Então ele pergunta: de onde você é? De onde você vem? É basicamente dizer: será que você é do céu mesmo? De onde que você vem? E olha que Jesus Cristo já havia falado para ele sobre a natureza do seu reino, que o seu reino não era daqui. Então, quando ele faz essa pergunta, ele está interessado em respostas para a sua superstição, mas Jesus Cristo fica em silêncio, queridos. E quando Jesus Cristo fica em silêncio, nós vemos aqui Jesus Cristo guardando algo que ele já havia dito, porque ele já havia falado sobre a natureza do seu reino. E no versículo 10, Pilatos vira para ele e fala assim: você não me responde nada? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Então Pilatos fica enfurecido com o silêncio de Jesus diante de uma pergunta relativamente simples: de onde você vem? Mas Pilatos achava que tinha tanto poder para julgar, para executar Jesus. Então ele, diante dessa autoridade toda, ele provavelmente olhou aquele homem ensanguentado, com hematomas, que havia acabado de levar um açoite, com uma cruz de espinhos na sua cabeça, um manto de púrpura nos seus ombros, e falou assim: esse homem deve ser um estúpido, porque eu tenho autoridade para livrar ele, mas ele não me responde nada. Ele fica em silêncio. Ou talvez ele é muito teimoso e não quer dar o braço a torcer. Mas agora Jesus Cristo se levanta, queridos, e responde Pilatos. E diz assim: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Queridos, Jesus Cristo mais uma vez levanta a ideia da soberania de Deus. Jesus Cristo não foi pego, Jesus Cristo não foi, de alguma forma, subjugado. Jesus Cristo se entregou, Jesus Cristo se deu, se doou. Todo o trabalho dos romanos, dos judeus, não estava fora do olhar de Deus e da mão poderosa do Senhor. Jesus Cristo se entregou em nosso favor. Então, o que a Bíblia nos ensina é que a soberania divina, o governo de Deus, ele atua sobre as autoridades civis também. É o que Paulo diz quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 13, versículo 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Ou seja, nós sabemos, queridos, que qualquer governo, qualquer autoridade, ela também passa pelo governo de Deus, pela mão do Senhor. E o que Jesus Cristo está dizendo aqui é que essa autoridade de julgamento e de execução que Pilatos tinha, ela vem de Deus e foi outorgada por Deus, e que Pilatos não teria essa autoridade se não tivesse Deus concedido isso a ele. E é nesse momento, queridos, nesse poder do evento de julgamento de Jesus, que ele olha e fala assim: tem alguém que tem mais pecado que você. E a gente discute quem é essa pessoa que teria maior pecado do que Pilatos. Há uma discussão se Judas ou se Caifás, mas a gente pode pensar que é um dos dois. Por que Judas ou Caifás? Porque Judas, no caso, foi aquele que entregou Jesus
para as autoridades judaicas, foi aquele que apontou o lugar onde Jesus estava, ele tramou a traição, mas também podemos pensar que pode ser Caifás, porque é Caifás que tem o controle como sumo sacerdote de levar uma acusação para as autoridades romanas. Mas aqui, queridos, não importa muito se Judas ou Caifás, a ideia é a gente refletir sobre a importância, queridos, de pessoas que foram levadas a trair Jesus. Existe um pecado, existe uma responsabilidade. E Jesus está dizendo assim, nada disso foge do olhar e foge da soberania de Deus. No versículo 12, nós vemos aqui que depois que Jesus faz essa fala, queridos, Pilatos ele ainda tenta soltar, Pilatos ele ainda procura, ele tenta de alguma forma encontrar uma saída para soltar Jesus, mas os judeus clamam, se você soltar Jesus, você não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Queridos, olha que coisa terrível. E aqui nós vamos começar a pensar no que eu quero trazer como tema hoje para essa mensagem. A mensagem é: quem é o seu rei? Quem é que governa a sua vida? Aqui nós estamos vendo autoridades judaicas colocando Pilatos contra a parede. Pilatos olhou para Jesus e disse: eu não acho nele crime algum. Mas as autoridades judaicas estão dizendo: se você não matar Jesus, você não é amigo de César. E essa expressão, queridos, amigo de César, era uma expressão técnica. Era uma expressão que ela não somente era uma resposta para saber se alguém estava ou não em oposição a César, mas ela era um título oficial que era dado para alguns oficiais de Roma. Então a importância de guardar esse título, amigo de César, era muito grande, porque naquele tempo quem governava era o imperador Tibério, e a gente sabe que pela história que ele era rígido, que ele aplicava punições cruéis. Então, provavelmente, Pilatos tinha um título de amigo de César. Então, o que os judeus estão dizendo é: se você não soltar, você não pode mais guardar esse título de amigo de César. E quem, queridos, era considerado um inimigo ou um não amigo de César, era alguém que iria sofrer uma retaliação muito grande, era alguém que ia ser punido cruelmente pelo imperador. Então, eles estão fazendo o quê? Eles estão colocando Pilatos contra a parede, eles estão dizendo assim: se você não colocar esse homem naquela cruz, eu vou fazer com que você seja, eu vou levar para o imperador uma informação de que você não é amigo de César, porque todo aquele que se faz rei é contra César. Ou seja, o que eles estavam dizendo é: Jesus se fez rei, Jesus é contra César. E se você ficar do lado de Jesus, não colocar ele numa cruz, você também é um inimigo de César, você está em oposição a César e você, Pilatos, vai ser levado a uma punição cruel por estar em oposição a ele. No versículo 13, queridos, a gente vê que Pilatos ouve essa palavra e agora ele vai julgar Jesus. Ele é colocado contra a parede. Ele é colocado num lugar, queridos, onde ele agora fica naquela famosa sinuca de bico. Ele não acha crime em Jesus, mas ele também não quer ficar em maus lençóis com o Império Romano, com o Imperador Tibério. Então ele se coloca agora no lugar de julgamento, lá no pretório mesmo. Ele vai para um lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e ele vai para esse lugar que era um lugar para onde uma autoridade judaica, ou melhor, uma autoridade romana iria julgar um condenado. Então Jesus Cristo, um acusado. Então Jesus Cristo agora vai ser julgado. E aí a gente vê no versículo 14 que era a parasceve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Nós sabemos, queridos, que ali era um período de Páscoa. A festa da Páscoa, ela está intimamente conectada com os eventos que antecederam a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Nós sabemos, queridos, que essa festa da Páscoa, ela lotava a Jerusalém e era parasceve pascal, ou seja, era preparação, era
uma sexta-feira onde se preparava para que a Páscoa ou aquele período de Páscoa, que pode englobar inclusive a festa das semanas, fazia parte. Nós sabemos que era cerca da hora sexta. Eu creio que João ele escreve esse livro usando como referência o calendário ou o relógio romano. Então, a hora sexta, de acordo com os romanos, não é a mesma coisa que a hora sexta de acordo com os judeus. O calendário judaico ou o horário judaico, ele é diferente do romano. A hora romana começa a ser contada a partir da meia-noite, enquanto dos judeus a partir das 6 horas. Então, nós podemos perceber que 6 horas era provavelmente 6 da manhã. Então, Jesus Cristo está ali e eles estavam naquele momento que precedia o sábado, se preparando. E aí, queridos, Pilatos está nessa encruzilhada, nessa sinuca de bico, e no versículo 15, eles clamam: crucifica, fora. E Pilatos, de alguma forma sarcástico, ele está dizendo assim: eu vou crucificar o rei de vocês? E ele está mostrando um homem inofensivo, ferido, machucado, e dizendo assim: eu vou crucificar esse rei? E diante da ira, da fúria, da obstinação das autoridades religiosas, eles dizem: não temos rei senão César. Queridos, as autoridades judaicas, elas estão aqui dizendo, em outras palavras, nós rejeitamos a Deus. Por que isso? Porque qualquer judeu que se preze, ele sabe que Deus é o rei do universo. Qualquer judeu que se preze sabe que os reis, os governantes de Israel, eles governavam porque eles estavam debaixo da autoridade do Rei dos Reis. Olha o que 1 Samuel 8,7 diz: e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Quando o povo de Israel pede um rei, queridos, eles de certa forma estão negando o reinado e o governo de Deus. Então qualquer judeu que se prezasse, ele saberia que dizer que alguém é rei era negar Jesus Cristo. Ou melhor, era negar o rei de Israel, era negar Jeová. E nós sabemos também que havia uma expectativa escatológica entre os judeus. Que expectativa é essa? Que Deus levantaria um ungido, um Messias para governar sobre Israel. Então, quando eles dizem não temos rei senão César, eles estão dizendo nós também não temos mais uma esperança, uma expectativa escatológica de que Jesus Cristo é o nosso rei ou de que outro rei viria para reinar sobre nós. Então, queridos, eles estão negando Deus. Eles estão negando o reinado, o governo de Deus. E é exatamente o que João diz no prólogo, lá no versículo 1 do capítulo 11, quando ele fala: veio para que era seu, e os seus não o receberam. As autoridades judaicas negam o reinado e o governo de Deus. E eu te pergunto, quem é o seu rei? Talvez nós não estejamos nesse contexto, ou melhor, nós não estamos nesse contexto, mas talvez nós podemos negar e rejeitar o reinado de Deus, o governo dele sobre as nossas vidas. Quando nós estamos correndo atrás do vento, quando nós estamos cheios de expectativas de coisas erradas e nós estamos negligenciando o nosso reino, o nosso Deus, o nosso rei, em prol de muitas outras coisas. Os judeus, aquelas autoridades estavam obstinadas querendo a morte de Jesus porque elas consideravam que aquilo era o que preservaria a ordem, mas elas não sabiam, elas trocaram aquilo que eles mais amavam por conta da sua obstinação. Se eles diziam amar a Deus, queridos, eles estavam tão obstinados, mas tão obstinados, que eles olham para Pilatos e dizem: o nosso rei é César. E no versículo 16, Pilatos diz assim: eu entrego para ser crucificado. Ficou implícito aqui que Pilatos decretou uma sentença de morte para Jesus e ele é entregue para os soldados romanos para cumprir o desejo e a satisfação daquelas autoridades que rejeitaram o reinado de Deus. E eu quero concluir aqui, queridos,
dizendo para você que muitas vezes nós estamos em circunstâncias das nossas vidas onde nós temos que demonstrar que Jesus verdadeiramente governa as nossas vidas. Se Jesus, Ele governa as nossas vidas, os nossos interesses, as nossas vaidades, os nossos achismos, eles não vão estar acima da vontade de Deus. As nossas raivas, os nossos ódios, a nossa indignação, o nosso ressentimento não pode vencer, porque Jesus governa as nossas vidas. Eu quero trazer uma ilustração para que você entenda isso melhor. Nós sabemos que havia um regime na África do Sul chamado Apartheid, um regime terrível de segregação racial. Nós sabemos que era um regime tão perverso contra os negros, eles eram levados a uma vida de vergonha, de humilhação. Nós sabemos que, por exemplo, havia separação entre hospitais, escolas, no transporte público, na habitação e até em praias, queridos. Tinha separação. Os negros viviam excluídos do poder político, eles viviam, economicamente marginalizados, e nós sabemos que a queda do Apartheid aconteceu ali em 1994, mais ou menos. E agora os negros assumem o poder na figura de Nelson Mandela, que se torna presidente, é eleito. E aqui eu não estou querendo romantizar nada, nem defender um lado, porque nós sabemos que nos meios políticos existem os seus problemas, os seus entraves. Mas eu quero lembrar a pessoa de um arcebispo anglicano chamado Desmond Tutu. Porque esse homem, quando os negros agora tomam o poder, ele diz assim: nós precisamos reparar as brechas, nós precisamos levar à condenação aqueles que fizeram coisas erradas, mas nós precisamos preservar o amor. Queridos, era um prato cheio para que a violência fosse perpetuada naquele lugar, para que nos corações o ódio fosse perpetrado. Mas aquele homem fala assim: não podemos tratar os brancos como nós fomos tratados. E esse homem ganha um Nobel da Paz porque ele ajudou a colocar Jesus como rei. Por que Jesus governa, queridos? Porque onde Jesus governa, o amor vence o ressentimento. Onde Jesus governa, a vontade dele subjuga o orgulho. Onde Jesus governa, onde nós poderíamos avançar com o nosso ódio, com o nosso ressentimento, o amor impera. E esse homem ajudou a África do Sul a se reestruturar, a se restabelecer, porque ele disse que não era o momento dos negros virarem a mesa e retribuírem o mal com o mal, mas o mal com o bem. E eu quero dizer para você, quem reina na sua vida? Jesus reina nas suas pequenas atitudes, pequenas ações da vida. Não faça como as autoridades judaicas, que em prol da seu próprio orgulho, do seu ressentimento, do seu ódio, trocaram o reinado do Deus de Israel para viver a sua própria vontade. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Deus, onde quer que tenha uma vida, que tiver acesso a esse conteúdo, que o Senhor toque nos corações, para que nós sejamos, Pai, homens, mulheres, pessoas, Pai, cristãos que te amam e que colocam o Senhor no lugar que o Senhor merece, com a primazia das nossas vidas, para que o Senhor governe, para que o Senhor reine e para que o Senhor seja tudo em nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.